Olá a todos, eu me chamo Marcos Vinícius, eu sou técnico em informática para a internet formado pelo Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte e atualmente graduando no curso de BTI na UFRN. E hoje eu vim apresentar para vocês o meu projeto Facile Vendas, que é um sistema que visa auxiliar pequenos comerciantes na administração dos seus comércios, cadastrando seus produtos e suas vendas através de um leitor de código de barras. Por indicação do professor, eu organizei o projeto em duas partes principais. A pasta Include, que é onde vai ficar os nossos arquivos .h com definições de estruturas e funções, e a pasta Source, que é onde vai ficar os arquivos .c com as nossas implementações. Essa separação segue boas práticas e vai facilitar a manutenção do código à medida que o projeto for evoluindo. Bom, e como qualquer projeto, eu precisei identificar quais são as principais entidades que vão englobar o nosso sistema. E baseado nisso, eu criei as structs de cada um. E uma necessidade surgiu quando eu estava fazendo a struct da entidade comércio, que foram duas necessidades, na verdade, que foi o atributo CNPJ e o atributo endereço, que seguindo as boas práticas do Object Calisthenic, eu não poderia colocar esses dois atributos como tipos primitivos, já que são atributos que precisam de uma validação para garantir que eles estão na sua forma correta. Daí surgiu a necessidade de eu criar um arquivo .h somente para o CNPJ e criei um arquivo .c para justamente fazer as implementações de validação do CNPJ. Então, no nosso arquivo cnpj.h, nós temos como único atributo do CNPJ um vetor do tipo char, que tem espaço para 19 caracteres. E uma coisa que eu descobri pesquisando o C é que o vetor ele precisa de um espaço extra para o terminador nulo, para assim ele poder ser validado como string. Então por isso que ele tem o tamanho 19 ao invés de 18. E vamos lá, para fazer a validação do CNPJ a gente precisa de algumas etapas. Primeiro, existe uma fórmula matemática para ser validado o CNPJ. E essa fórmula matemática é a que vai gerar os nossos dois últimos dígitos do CNPJ. Ou seja, o cliente vai colocar o CNPJ completo, o sistema ele vai fazer a fórmula matemática baseado nos 12 primeiros números, vai comparar os dois últimos dígitos digitados pelo cliente com os dois últimos dígitos que foi gerado a partir da fórmula que a gente vai aplicar. Se o dígito for diferente, então o CNPJ está incorreto, e se for igual, então o CNPJ está certo. E como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa de duas funções que vão trabalhar em conjunto. A primeira função é a função converter para inteiros, onde ela basicamente vai receber o CNPJ digitado pelo usuário, tirando seus pontos, barras e o traço do CNPJ, deixando somente os caracteres numéricos. E assim, posteriormente, a gente vai fazer a conversão de cada caractere do tipo char para um caractere do tipo inteiro e guardar eles em um novo vetor. A gente faz isso utilizando uma estrutura de repetição com a estrutura de condição, onde a gente coloca o parâmetro i para servir como base justamente para ele percorrer todo o vetor. Enquanto ele não encontrar o terminador nulo, o i vai sendo adicionado mais um número, e assim ele percorre tudo. E quando ele percorrer com a assistência da função isDigit na estrutura de condição, a gente vai conseguir guardar somente os caracteres numéricos. A gente faz outra estrutura de condição para garantir que a gente vai ter os 14 dígitos. E com os 14 dígitos garantidos, a gente vai fazer a conversão de cada dígito do tipo char para um tipo inteiro. Para fazer isso é bem simples, porque no C, os caracteres, no geral, eles são armazenados de acordo com seus códigos numéricos da tabela ASCII. Então para você conseguir converter um caractere que está do tipo char, mas ele é numérico, para um tipo inteiro, você vai basicamente pegar o zero, entre aspas, e diminuir aquele número por zero. Eu até peguei um exemplo que está comentado aqui, onde eu pego o dígito 9 em char, que na tabela ASCII ele tem um valor 57, e eu vou diminuir esse dígito por zero, entre aspas, que na tabela ASCII ele tem o zero, entre aspas, tem o valor 48. Então é a mesma coisa de eu diminuir 57 por 48, que vai me resultar em 9, só que agora no tipo inteiro. E assim a gente consegue fazer a conversão de todos os caracteres, para no final a gente conseguir aplicar a fórmula para finalmente validar o nosso CNPJ. Aqui nós temos as variáveis necessárias para a fórmula funcionar. A gente vai ter dois vetores que guardam os números necessários para a gente fazer a fórmula. Cada vetor vai ser necessário para a gente chegar no 13º dígito e no 14º dígito, onde basicamente a gente vai multiplicar cada dígito do CNPJ enviado pelo cliente por cada número que está aqui armazenado no vetor. Depois que a gente fizer essa multiplicação, a gente vai somar isso e colocar na variável soma. E a gente tem que calcular o resto da soma por 11. Onde basicamente a gente tem duas condições. Que se o resto for menor do que 2, então o dígito que a gente está querendo descobrir vai ter o valor 0. E caso ele não seja menor do que 2, a gente vai pegar o número 11 e vai diminuir pelo resto. E aí o resultado dessa subtração vai ser o nosso dígito. Para no final a gente comparar o dígito que a gente calculou
com o dígito que o cliente enviou. E a mesma lógica vai ser aplicada no segundo dígito. A diferença é que o vetor que é usado para calcular o segundo dígito tem um número a mais. E agora eu vou mostrar a função main, que no momento tudo que ela faz é basicamente se comunicar com as funções do CNPJ.C, justamente para aplicar toda essa validação que eu acabei de falar. O main, ele vai receber o CNPJ digitado pelo cliente, vai se comunicar com o arquivo CNPJ.C e as funções, e assim ele envia o CNPJ digitado pelo cliente. O CNPJ.C faz toda a validação e ele retorna uma resposta ao cliente, mostrando se o CNPJ é válido ou se ele é inválido. Dentro dos atributos CEP, cidade, bairro, rua e número, existia um atributo que não poderia ser um tipo primitivo, que é justamente o atributo CEP. E diferente do CNPJ, o CEP não tem uma fórmula matemática que valide ele. A possibilidade que eu tenho é basicamente fazer uma comunicação com um servidor externo que tem as informações de todos os CEPs válidos no Brasil. A gente vai fazer essa comunicação via protocolo HTTP. E a API que eu encontrei que vai resolver o problema e que pode ser usada de graça vai ser a API chamada ViaCEP. A gente vai precisar da biblioteca CURL. E com a biblioteca sendo usada, eu criei mais duas funções que vão ser necessárias para o processo de validação de CEP. A primeira função é bem parecida com o converter para inteiro. O que essa função basicamente vai fazer é retirar o traço, garantir que a gente vai ter os 8 dígitos necessários do CEP e vai guardar esse CEP em um novo vetor. E agora a gente tem a função retornar resposta. E basicamente é a função que vai servir para armazenar a resposta que a gente vai receber da API. O parâmetro conteúdo API é basicamente o ponteiro para o JSON que vai ser recebido do servidor da API. O tamanho API vai guardar o tamanho do dado recebido. Já o NDados, ele vai guardar a quantidade de dados recebidos naquele momento. E por último, o parâmetro destino, ele vai armazenar o dado de fato. E assim a gente cria uma nova variável tamanho final, que basicamente ela recebe o tamanho da API multiplicado por NDados. A gente usou a função str e ela vai servir basicamente para procurar no conteúdo API pelo char erro. Caso ela tenha encontrado esse char, isso quer dizer que tem um erro no nosso JSON. E caso ela não encontre o erro, quer dizer que a resposta foi bem sucedida e os dados do JSON são dados válidos. E essas são as duas últimas funções criadas até o momento. E o próximo passo é criar a função ValidaCEP, que vai ser a função responsável por de fato se comunicar com a API. E essa função vai ser um desafio maior para mim, justamente porque eu nunca tinha trabalhado com C. Já trabalhei com outras APIs antes, então assim, eu acredito que vai ser, acredito não, né? Já está sendo o meu próximo desafio, mas com certeza a gente vai conseguir fazer e testar se de fato toda essa lógica está funcionando. E é basicamente isso que eu tenho até o momento. São 5 funções no total e em todas as funções a gente vai ter algum conteúdo que foi ensinado na primeira unidade. Desde estrutura de condição, a estrutura de repetição, a variáveis com tipos primitivos bem definidos, trabalhar com vetores, com outras bibliotecas. Então eu espero que tenha ficado claro o que o projeto está sendo nesse momento e o que eu pretendo fazer para finalizar. E também espero que tenha ficado claro como eu apliquei todo o conteúdo aprendido na primeira unidade no projeto. E esse foi o meu projeto até o momento. Para você que ficou até aqui, muito obrigado pela atenção e até a próxima unidade.